tarde, boa tarde a todos. Eu sou a Cíntia, eu sou do Departamento de Comunicação Institucional da Fundação FAT. A partir deste momento, este webinar está sendo gravado, então, caso alguém que esteja presente não se sinta confortável em participar da gravação, eu vou pedir que desligue a câmera. É só clicar no íconezinho de câmera, né, para desligar, ou então se retirar da sala, e posteriormente eu vou disponibilizar o link da gravação na íntegra deste webinar, tá bom? Também peço de novo, reitero o pedido para que todos deixem aí seu microfone na função mute, né, para não vazar muito áudio, tá bom? A FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, tem como objetivo colaborar com as instituições que atuam nas áreas governamentais, buscando estimular e desenvolver o conhecimento e tornar eficientes as ações do Legislativo Municipal junto aos demais órgãos da municipalidade. Eu quero agradecer a presença de todos, né, de todos os convidados, especialmente a professora Clara Maria de Souza Magalhães, que é a diretora-presidente da Escola de Gestão Pública da Prefeitura de Jundiaí, que vem colaborar com esse nosso ciclo de webinars, que a gente está chamando de Percurso Educativo à Nova Gestão Pública, né? Ela vem trazendo o tema O Papel da Escola de Gestão Pública. A professora Clara é administradora e pós-graduada em Gestão de Qualificação Profissional, é coordenadora técnica de educação profissional do Estado de São Paulo e professora universitária em recursos humanos. Professora, seja bem-vinda, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, porque a gente imagina que como está corrido, né, para todo mundo, mesmo em home office, a gente está ainda com bastante atividade, né? Com a palavra. Obrigado a todos que nos ouvem, que nos vê. Gostaria de iniciar agradecendo à Fundação de Apoio à Tecnologia, ao professor César Silva, que nos convidou e nos dá essa oportunidade de expor o trabalho que estamos fazendo lá em Jundiaí. Então, falar da Escola de Gestão Pública é uma alegria, porque acreditamos que, através dela, a gente pode melhorar o conjunto da sociedade e os serviços públicos, quer seja em qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, né? Ela pedia para a Cíntia colocar os nossos slides para vocês observarem. A Escola de Gestão Pública de Jundiaí, ela nasceu em 2011, acho que a Cíntia já vai colocar, em 2011 ela nasceu, com o propósito de qualificar os servidores públicos. Já existe, né, na Constituição de 1988, no artigo 39, já uma recomendação para que a federação, os estados e a prefeitura crie a escola de governo, que vai dar treinamentos, qualificações para o servidor público. Desta forma, poder atender bem aos propósitos, né? Porque ser um servidor público, o nome já está dizendo, tem que estar muito preparado para isso. Cíntia pode ir rodando os slides. Isso aí da implantação da escola em 2011, nós estamos num prédio que não é o prédio da prefeitura, que vocês vão ver no slide, ele está separado, tá? E ele tem uma estrutura pedagógica de salas de aula, anfiteatros, toda a estrutura para que a gente possa ministrar os cursos. Mas não só no espaço prédio da escola, porque a qualificação para os servidores, ele também se faz nos ambientes de trabalho, no campo, na atuação. Então, nem sempre as qualificações são neste prédio que vocês estão vendo aí, onde todos estão convidados a visitar e a tomar um café. Vamos lá. Aí é só uma palavra daquilo que a gente acredita, né? Que a qualificação tem que fortalecer os conceitos de ética, de boa gestão, e só através desse processo é que a gente vai modernizando e proporcionando um bom serviço à população.
Aí eu disse da Constituição, o artigo 39, que possibilita e sugere a criação da escola de gestão pública aos entes públicos. Isso. Então, este é o prédio da prefeitura e nós temos, lá em Jundiaí, 8.000 servidores, que estão distribuídos em plataformas, e que a gente pode chamar de secretarias ou de unidades de gestão, né? A governança, finanças, desenvolvimento sustentável, são 7 plataformas onde estão distribuídos 8.000 servidores. Pode ir passando, Cíntia. Isso, a nossa visão e os nossos valores estão sediados em uma proposta do nosso gestor maior, que é o prefeito Luiz Fernando. Então, quando ele se elegeu, agora nessa última eleição, com 70% dos votos. Então, veja que a população realmente entendeu a proposta e acredita que este trabalho que ele faz é um trabalho efetivo e que traz benefícios. Então, em cima desta proposta, é que a gente desenvolve o nosso trabalho. Cíntia, pode ir rodando. Então, durante este ano, que longe de mim achar que foi um momento bom, mas a escola de gestão parou, entre aspas, mas ela fez grandes pesquisas para saber o que é que esses servidores, esses gestores, precisavam em termos de capacitação. Então, os nossos gestores públicos ouviram os seus servidores e a gente recebeu de retorno uma lista de mais de 200 cursos de qualificação. Cursos que eram desde muito simples até outros bastante complexos. E isso foi muito interessante, porque quando você tem um universo daquilo que se deseja, é muito mais fácil você fazer um trabalho direcionado. Então, nós tínhamos, desde uma solicitação, precisamos de curso de Excel, até cursos de Word básico, até cursos com alta performance. Por exemplo, exigências do Tribunal de Contas, a lei do acesso à informação, processos licitatórios, construção de termos de referência, então coisas mais complexas e menos complexas. Mas nenhum dos pedidos foram relegados. Todos são importantes, porque a partir do momento que alguém pede, é porque tem aquela necessidade. E eu até elogio, porque muitas vezes o servidor público acha, não, eu sou um cidadão concursado, ou eu sou um comissionado, não posso mostrar a minha fragilidade. Eu não posso mostrar que não domino o Excel. E ele se reclui, né? Ele fica mais fechado e não expõe. E isso dificulta o nosso trabalho. Então, quando as pessoas dizem quais são as suas necessidades, fica muito mais fácil a gente atender. E isso é bastante favorável para o nosso trabalho, né? Cíntia, pode passar? E aí, quando a gente tem todo este aparato, essa demanda que os servidores públicos pedem, a gente vai fazer um link com aquilo, com aquelas proposituras que o prefeito fez. O prefeito tem o seu plano de governo e todos precisam estar na mesma sintonia, porque não adianta correr se você não sabe para onde vai. Então, a partir do momento que todos conhecem o plano de governo do prefeito, sabe quais são as suas diretrizes, quais as suas estratégias, seus propósitos. Então, a partir daí, em cima de uma dificuldade que foi observada e aquilo que se pretende fazer, você vai qualificar para que todos possam desenvolver os seus papéis com tranquilidade. Então, é a partir daí que a gente consegue, a partir dessa identificação, você consegue fazer o seu trabalho e observar o resultado. Agora, os desafios são muitos. Então, por exemplo, temos que constantemente dizer ao servidor o que é necessário. Não basta partir do pressuposto, é óbvio que ele sabe o que é melhor. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser
compartilhado para que todos se caminhem na mesma direção. Então, sempre divulgar esses propósitos. Então, o plano de governo do nosso prefeito, ele está baseado nas ODSs. Nós temos 17 ODS que estão contempladas. Então, quando você vê quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles estão aparados aonde? No plano de governo do prefeito. Então, vamos estudar isso, cada tópico, como é que a gente pode desenvolver o nosso trabalho nesta direção. E aí, quando você chega aí, nesse conhecimento dos propósitos, você tem o fortalecimento para caminhar. Aí você vai na valorização do servidor, que muitas vezes não tem a real dimensão da importância que ele tem para o conjunto da obra, né? Então, ainda mais neste momento tão difícil, que a gente teve que dar um passo muito grande em termos de tecnologia para o trabalho remoto, e muitas vezes alguns não têm os equipamentos, não dominam as mídias. E aí, como é que você faz isso? Numa hora que a população mais precisa desse approach, de chegar e ser atendido, o servidor está ausente por conta de segurança, por conta das restrições que são feitas. Como é que você administra isso para bem atender? O cidadão que está na ponta, que foi notificado pelo fiscal, porque fez uma obra irregular, ele vai buscar ajuda na prefeitura. E quando ele chegar lá, ele encontra uma informação, entre no site, abra o link, preencha aquele link, e aí tem um descompasso. Aquilo que eu posso oferecer, aquilo que a população precisa. Então, a gente achar qual é o time que a gente vai se encontrar para bem atender, neste momento, a escola de gestão, ela tem um papel preponderante nessa qualificação. Então, como é que eu vou atender bem a população diante dessas restrições todas que tem? Então, eu diria que o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura é bastante grande e está preocupado em atender 8 mil servidores, nos seus pagamentos, nos seus direitos, na sua saúde, etc. Mas aí fica uma questão que é: como está se sentindo esse servidor no meio de tanta cobrança, no meio de tanta necessidade? Eu acho que, nesse momento, a escola de gestão faz o seu papel com bastante maestria. Nós temos na escola de gestão um programa de saúde mental. Então, toda semana ou a cada 15 dias, a gente abre um link, uma live, onde os servidores entram e vão assistir a orientações nesses aspectos psicológicos, emocionais, motivacionais, e nesta hora a gente percebe as fragilidades do nosso servidor. Ele está angustiado, ele não consegue ir diante de tanta cobrança, e aí, nesse momento, a gente para fortalecê-lo, após essa identificação do que ele precisa, para poder estar junto com ele, para poder atender o que é proposto pelo nosso gestor maior, que é o prefeito, né? Então, e promover essa articulação entre as áreas é um grande desafio também. Como é que a saúde conversa com a educação, com o agronegócio? Como é que tudo isso pode se interrelacionar para o bom atendimento? E mais do que isso, né? Existem as redes que trabalham conjuntamente. Jundiaí tem 34 conselhos. Conselho da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar e outros 30 e tantos conselhos. Esses conselheiros, eles também precisam entender as propostas da municipalidade para, juntamente, encontrar a solução e deliberar sobre coisas fundamentais na cidade. Sustentabilidade, o menor, a violência, os direitos humanos e assim por diante. Então, a escola de gestão, ela faz esse link para que todos consigam entender o real propósito de bem servir a população. Quando a gente faz essas qualificações, a gente percebe o tanto que há essa necessidade.
Jundiaí tem no seu entorno o que a gente chama do aglomerado urbano. Então, quando nós fazemos um treinamento para os nossos servidores, 30 vagas, por exemplo, não preenche as 30 vagas, sobra 10 vagas. A gente oferece para as cidades do entorno. Campo Limpo Paulista, Várzea e outros que estão ali ao redor. Aí o que acontece? Esse curso, ele é muito rico. Por quê? Você vai discutir uma pauta que é a vivência deles em contextos diferentes, cidade maior ou menor, e aí a gente termina descobrindo talentos no meio daquele pessoal que troca as suas vivências. A dificuldade de um já foi resolvida pelo outro. E até alguns talentos. Algumas pessoas que muitas vezes está ali, ele pode ser um multiplicador, ele entende. E às vezes no ambiente de trabalho dele, diante da hierarquia que é posta, ele não consegue se deslanchar. E ali naquele ambiente, onde todos são, entre aspas, da casa, flui ideias, eles conseguem colocar com clareza as suas visões e as suas sugestões de melhoria. O gestor hoje, ele tem uma grande preocupação e até uma angústia de achar as soluções. Eu tenho que encontrar a solução, eu tenho que dar a solução. Mas o gestor, ele não está só. Ele tem uma equipe de assessores, de assistentes, e às vezes ele não consegue delegar, ele não consegue compartilhar a dificuldade que ele tem. E ele deixa de observar e deixa de ouvir até algumas sugestões bastante enriquecedoras para poder resolver o assunto, né? Então, eu vejo que alguns talentos que chegam lá, assim, às vezes, desmotivados, e até com um carimbinho na testa de este não tem interesse, quando ele chega lá, ele se revela. E a gente já viu vários casos. Aquela assistente que só sabe protocolar o processo, numerar e mandar para o próximo departamento. E aí, com alguns minutos de conversa, você descobre que ela está no 3º ano do curso superior de Relações Internacionais. Então, veja o quanto que essa pessoa pode colaborar. Poxa vida, professora, mas eu estudo, mas o que eu posso fazer aqui? Sim, você pode pesquisar em home office quais são as ações de escola de gestão de outros estados, fora do Brasil. Quais os exemplos? Qual o país que tem uma escola de governo atuante? O que eles fazem que pode ser copiado? O que eles fazem que pode ser melhorado por nós e implementado no nosso município? Então, a gente troca figurinhas e vê que todos podem crescer muito. Nós fizemos uma reunião há um mês atrás com a Escola de Gestão de São José do Rio Preto. Uma equipe fabulosa, cheia de ideias. Com certeza saímos de lá muito satisfeitos e acredito que eles também. Por quê? Conseguimos trocar experiências. E isso é bem gratificante para passar para o servidor. Essa troca de figurinhas e de experiências são muito importantes. Então, promover essa articulação entre as unidades de gestão, entre as escolas de governo, com entes, com fundações que têm este objetivo de melhoria coletiva do serviço público, é fantástico. A gente, com certeza, vai identificar as dificuldades de cada órgão, de cada pessoa, e, a partir daí, a gente vai implementar os nossos treinamentos, as nossas capacitações, né? E, muitas vezes, a falta de interesse, que tem como, assim, um estereótipo, né? Um carimbo na testa de alguns servidores, essa falta de interesse, eu atribuo, muitas vezes, a culpa dos próprios gestores, que não sabem envolver as pessoas, descobrir os talentos, dar oportunidade. Eu me sinto valorizada quando sou chamado para discutir, quando posso dizer qual é a minha opinião. E aí ele se fortalece, aí ele contribui. Aí você tem 8.000 pessoas trabalhando pela mesma causa, e não um puxando o outro. Quando eles entendem que existe o funcionário de carreira, existe o comissionado, existem conflitos, e esses conflitos podem ser amenizados
quando inteligentemente eu aproveito a experiência do outro que está chegando. A minha já tem um histórico, eu posso melhorar, eu posso evoluir, e isso ajuda muito. Harmonizar esses servidores também é um grande desafio da Escola de Gestão Pública. A Cíntia pode passar um pouquinho mais? A gente tem aí alguns treinamentos, e eu gostaria de dizer que nesses treinamentos a gente pode, lógico, buscar instituições, fundações que tenham know-how para que a gente possa ter um ganho na qualidade. Isso é fundamental. E acredito também na capacitação de multiplicadores. Se nós temos a capacidade de criar multiplicadores que possam ir para os seus departamentos, as suas repartições e multiplicar esse entusiasmo, esse trabalho, é muito interessante. Hoje nós temos muitos órgãos fiscalizadores. É a Corregedoria, é o Tribunal de Contas, é a Auditoria Interna, é o Controle Interno, e no meio disso tudo, às vezes não há um tempo para que os gestores individualmente possam fazer os treinamentos que são necessários. Então, a escola de gestão, ela serve exatamente para isso, para dar esse subsídio, esse aporte, para que o gestor possa dizer, olha, eu preciso de mais pessoas que entendam do leilão, do pregão, preciso de funcionários que possam definir corretamente um termo de referência. Muitas vezes somos autuados pelos tribunais de conta e as dúvidas que eles podem colocar sobre nós são várias. A pessoa teve má fé, ela fez por ignorância, o que aconteceu? E processos que são muito demorados, às vezes, para sair do papel até a sua concretização, eles são anulados. E quando você vai examinar, você vê que, o que acontece? Foi um desconhecimento, uma ignorância de legislação, e aí você tem aquele trabalho todo perdido. À medida que todos possam ser treinados e capacitados, isso favorece muito, diminui os erros. Aliás, eu digo que erros não existem. A vida nos dá duas oportunidades. Uma oportunidade é de acertar e a outra é de aprender. Mas se a gente pode aprender com qualidade, com o conhecimento que a gente já adquire, isso é fantástico. A gente tem um ganho realmente, né? Vamos lá, dona Cíntia. Aí são as salas muito bem equipadas que a gente tem, né? E agora com o distanciamento, mesmo assim, a gente tem uma capacidade de juntar quase 75, 80 pessoas numa sala, com distanciamento de 2 metros e com todo o cuidado. Mas a gente está, nesse momento, lógico, com essa atividade suspensa e trabalhando online. Pode passar? Então, as conclusões que eu chego é que essas qualificações, elas contribuem para essa evolução e o ritmo de mudança, né? E acredito também que as qualificações não podem assim, fiz uma em 2017 e vou fazer outra em 2017. As capacitações, elas precisam ser contínuas, elas precisam ser contínuas para que a pessoa possa ir se apropriando das coisas novas. E é difícil hoje. Quem pode dizer que tem o domínio das novas mídias, que tem o domínio das tecnologias, que está na rede social com conhecimento pleno? É difícil. Você acorda e você dorme e acorda e tem novas tecnologias, você precisa se apropriar a cada momento disso para fazer o seu trabalho com excelência. E as exigências são muitas. Se você entrar, por exemplo, num processo de responder para o Tribunal de Contas, examinar quais são os sites e as exigências que eles fazem a cada dia, você vê que essas capacitações são extremamente necessárias, porque senão a gente não consegue dar essas respostas. Mas a Prefeitura de Jundiaí, ela tem se despontado com grande qualidade, né? Saiu uma pesquisa da revista Exame há uns 2, 3 meses atrás, dizendo que nós somos a segunda no ranking Brasil em qualidade de serviços à população.
O que significa isso? Dar o que é necessário na educação, no abastecimento, na segurança e na saúde para a população. E isso é o conjunto dos esforços de todos os gestores, orquestrados pelo Luiz Fernando, nosso prefeito, que a gente pode colher esse resultado. O tribunal, a corregedoria também da União, acho que foi essa semana que lançou as notas de todos os municípios num estudo sobre transparência, qualidade na transparência e nos resultados do trabalho. E Jundiaí teve nota 9,12, quando a média nacional é 8,7. Isso significa que estamos fazendo a nossa lição de casa. E a gente não pode perder isso de referência. E se a gente pode levar este exemplo para outros municípios, para outros estados, os municípios que não tenham essa formalidade da escola de gestão, que pode ser uma autarquia, pode ser um setor da Casa Civil, do gabinete do prefeito, da área de recursos humanos, mas ele não pode deixar de existir. Ele trata da pessoa como profissional. A questão de saúde tem quem cuide, a questão do seu salário tem quem cuide, mas a questão do dia a dia. Ele está motivado? Não está? Ele conhece os propósitos? E isso é o que a gente tem que se debruçar, trocar figurinhas, para que a gente possa crescer neste universo. Penso que é essa a nossa missão. A nossa equipe, lá na Escola de Gestão Pública, é composto de aproximadamente 14 pessoas. Nós temos 3 diretorias, uma pedagógica, uma financeira e uma que cuida das relações institucionais, e a gente consegue, com isso, chegar aos conselhos, chegar aos servidores, chegar aos gestores e até ouvir o nosso corpo de vereadores na cidade, que também tem demandas, que trazem também a impressão da população sobre os nossos serviços. E quando eles trazem, olha, eu tenho ouvido muitas reclamações de X setor, de X atividade, a gente vai lá e empreende ações para melhoria, para que o trabalho do servidor seja com excelência, humanizado. E hoje em dia, com essas dificuldades todas, não tem como. Eu preciso chegar a uma UBS, a um balcão da prefeitura, e alguém tem que me recepcionar com um sorriso e tem que dizer em que posso ser útil. E não simplesmente dizer o que você quer. A gente tem que realmente, neste momento difícil, ser compreensivo, compassivo e até solidário na dificuldade das pessoas. Somos pessoas privilegiadas, servidores públicos, temos o orgulho disso, e vamos servir bem a esse o propósito, e penso que quanto mais a gente difundir essas ideias, eu acho que a gente vai ter uma nação melhor. Eu agradeço muito vocês terem me ouvido, e eu estou à disposição para responder. Obrigado. Cíntia? Olá, voltei. Olá. Excelente, professora, obrigada. Obrigada. Agora a gente pode abrir para perguntas. Quem quiser começar a fazer as perguntas, ou pode colocar aqui no chat, ou pode levantar a mão, que a gente vai chamando. Eu queria eu queria começar fazendo uma pergunta, porque eu sou bem leiga nesse assunto. O que me chamou a atenção, professora, a Escola de Gestão Pública, ela tem algum tipo de divulgação para a população da cidade, não os servidores, né? Porque eu sei que o objetivo principal é atender ao servidor, a capacitação do servidor. Mas a cidade, a população em si, ela conhece, ela sabe da existência da escola, ela tem acesso ou não? Então, temos o nosso site, né, com todas
com o Facebook, com todos aqueles ícones de divulgação, mas não existe, ele precisa sim também chegar mais próximo à população. Mas a gente chega na população, acreditamos, através dos seus representantes, que são os vereadores, que conhecem muito bem o nosso trabalho. Mas que bom que você deu a oportunidade para falar isso. Nós temos já identificado essa necessidade e o potencial que nós temos para atender a cidade. Só que o nosso propósito neste momento é fortalecer o servidor público. Lógico que, à medida que o tempo vai passando, né, mais um ano ou dois dessa gestão, e passando esse momento de pandemia, e talvez um novo momento, a gente possa estar oferecendo isso também para a população, também para o empresário, né? Nós temos uma concentração de mais de 200 multinacionais na cidade de Jundiaí. Então, veja, empresas multinacionais, fora as outras empresas, centro de distribuição logístico, porque nós estamos no eixo da Anhanguera com a Bandeirantes, onde tem uma grande concentração de empresas. E certamente esses CEO das empresas, esses RH, muito têm a contribuir. Nós temos feito algumas reuniões com algumas empresas e a gente sente essa necessidade. Só que, neste momento, estamos voltados totalmente para o fortalecimento do servidor. Mas, certamente, se abríssemos uma brecha para isso, seríamos, com certeza, bastante demandados, né? Esta é também um estudo que a gente faz futuramente. Com a minha equipe, a gente está estudando, com certeza, essa possibilidade, já acenamos algumas coisas para o prefeito, e futuramente a gente vai ter que lançar mão disso, porque o trabalho é amplo e os profissionais que estão na escola, eles têm a expertise para vencer esses desafios, a gente acredita. E também com a bagagem que a gente tem, né, de muita vivência, quando a gente tem idade, tem vivência, né? Então, a gente traz uma experiência de qualificação de muitos anos e, com certeza, a gente pode multiplicar isso para muita gente. Ok, obrigada, professora. Eu vi que tem a Cíntia, tem pergunta, o José Newton, o Matheus tem pergunta. Vamos começar com a Cíntia, com as damas? Venha, Xará. Oi, professora Clara, eu sou a Cíntia. Eu estou como diretora da Escola de Gestão de Jacareí desde 2017, né, onde o nosso prefeito Isaías Santana foi, né, reeleito nessa eleição passada. Né? Diante da pandemia, o ano passado, né, a gente ficou aí sem poder estar ministrando cursos presencial, né? Então, a gente acabou ficando assim, criando a página no Facebook da escola, né, motivando os funcionários, né, diante desse momento que a gente está passando, com projetos de grandes talentos, de uma outra forma, né? E agora a gente vem desenvolvendo, né, colocando no nosso orçamento a criação de curso EAD, né? E sendo assim, eu gostaria de saber se vocês já usam esse método, né, de ensino, né, e qual plataforma vocês usam para que isso aconteça, né? Eu creio que a Escola de Gestão de Jacareí é uma das mais antigas, tá? Ela foi fundada em 2002, né? E a Prefeitura de Jacareí, para quem não conhece, tem quase 5 mil funcionários, né, servidores, e na escola nós somos eu e mais 3 servidoras, tá? Então, se você puder me esclarecer, aí eu agradeço. Muito obrigada, viu? Obrigada, Cíntia. Então, Cíntia, lá nós usamos essas plataformas que são mais comuns, o Meet, o Zoom. A gente não tem ainda alguma coisa específica, só nosso. Nós temos a nossa empresa de informática, né, que é a Sijum, a Companhia de Informática de Jundiaí, que dá o suporte para nós. E aí os nossos próprios servidores fazem a administração via Meeting, Zoom e assim por diante. Então, não temos, assim, algo, vamos dizer assim,
construído apenas para EAD. Estamos, neste momento, construindo. Então, mas temos espaços lá e utilizamos essas plataformas que já são comuns. A gente poderia até ouvir um pouquinho a Gisele, que é a da FAT, e ela poderia falar, porque eles têm o know-how nesses cursos EAD e também o híbrido, né, Cíntia? A gente pode usar o híbrido. Então, você faz alguns encontros presenciais para fazer a interligação das pessoas, para que elas se relacionem, e a outra parte das atividades em EAD. Isso é possível, né? O híbrido, acho que é o mais usado, porque a gente não quer perder a referência da peça, né? Isso é fundamental. Agora, quando a gente pode compartilhar, então, por exemplo, lá em São José do Preto, conversando com o presidente lá, Ronaldo, e ele disse assim, professora, os cursos que nós temos aqui, podemos compartilhar com o Jundiaí. E o de vocês, idem com a gente. Como é que é feito isso? E isso a gente cresce muito, né, Cíntia? Muito. A gente pode fazer uma grande rede, mas para fazer uma grande rede, eu acredito que a gente precise de um suporte mais profissional, por quê? Quantas escolas de gestão a gente tem em São Paulo? Tem pelo menos 15 num estado que tem 645 municípios. A tendência é crescer. Em termos de Brasil, então, você imagina o quanto, né? E tem pessoas que estão bem desenvolvidas nisso e outros nem tanto. Mas a gente precisaria, com certeza, conversar e até pedir um apoio, uma assessoria da FAT para nos ajudar nisso, para a gente poder divulgar ainda mais e fazer mais qualificações. Porque a intenção, na verdade, hoje, a Escola de Jacareí, a gente tem no hall uns 20 temas de cursos, né, que são realizados de forma presencial, né, e nós estamos trabalhando para migrar esses cursos também de forma EAD, né, então vai ter o híbrido, porque eu vou precisar de alguns momentos que essas pessoas estejam na escola para fazer uma dinâmica, para se conhecer, para ter um networking, né? Sim. E a gente está, na verdade, a gente já está vendo uma empresa para a gente contratar, para que essas nossas servidoras sejam filmadas de uma forma mais profissional, né? E a gente está pensando em usar aquela plataforma gratuita que é Moodle, que já tem bastante gente usando, até o pessoal da Escola Virtual de Governo já está usando essa plataforma também. Mas vamos nos falando, viu? Foi muito gratificante falar com você. Obrigada. Vai nos visitar. Vamos sim. Vamos sim. Eu vou passar agora a pergunta do José Nilton. Deixa eu ver, está aberto. Boa noite a todos. Professora, eu sei que a senhora tem um ouvido muito sensível, né? A senhora, quando vai conversar com as pessoas, a senhora pega algumas coisas que a gente fica até meio, assim, achando estranho, porque depois, nas conversas, fala, não, foi falado isso, precisamos trabalhar nisso, precisamos mexer naquilo, né? Então, o meu trabalho, quando eu fiz com a senhora junto à frente de trabalhos, Via Rápida, Quebefic, foi muito gratificante, né? A gente aprendeu bastante. Pergunta, uma forma de valorizar todo funcionário é ter um plano de carreira consistente. E o plano de carreira consistente premia também as pessoas que se qualificam, que adquirem mais conhecimento. Jundiaí faz isso também? Então, em Jundiaí tem sim plano de carreira. Eu não sou do departamento pessoal, mas eu não vejo ninguém reclamar nesse aspecto. Mas todos os cursos que o pessoal faz, a gente valoriza, certifica, e isso certamente vai para o fortalecimento deles. Sim, é feito. Eu posso ver depois com detalhes a gestora de RH, que é a professora Simone, e passar para você. Mas sabe que eu tenho observado, José Nilton? Muitos professores têm nos procurado para ministrar cursos, palestras, workshops mesmo, pequenos cursos, workshops e palestras, para que a gente possa fornecer para ele
o certificado de participação. E isso é bastante enaltecedor. Eu tenho conversado com o professor Francesco, que é o diretor da FATEC de Jundiaí, que acho que você conhece, e a gente conversou sobre isso, sabe? E profissionais, assim, de ponta, doutores na área de organização de eventos, etc., querem vir conversar com a gente. Nós estamos organizando, até vou compartilhar com vocês, se Deus quiser, agora, ainda para este ano, segundo semestre, a gente está organizando um Fórum Nacional de Escolas de Gestão Pública. Do Iapoque que é o Chuí, nós vamos conversar com todo mundo para a gente poder fazer esse grande fórum. Aliás, só rapidamente, essa ideia nasceu, a gente queria descobrir quais eram as escolas de governo do aglomerado urbano. Depois a gente se entusiasmou e falamos, vamos ver em São Paulo. A gente se entusiasmou e vamos ver quantas escolas de gestão tem no Brasil. E a gente localizou 54 escolas top. A gente teve contato de pessoas de Roraima, de Tocantins, que queriam ouvir as nossas experiências. E aí o que acontece, Danilton? A gente viu que a gente também tem muita coisa para aprender. Entendeu? Então, essa troca... Desculpa, só um minutinho. Telefone. A gente viu que a gente pode crescer muito nisso. E conversando com, por exemplo, voltando a falar da FATEC de Jundiaí, na organização deste Fórum Nacional, que a gente já fez uma rede de comunicação, todo mundo está se conversando, a FATEC se propôs, com os seus professores e com os seus alunos, organizarem essa parte do evento, de fazer a comunicação, a recepção, a divulgação. E isso, certamente, serve para a vida funcional deles, para a pontuação deles enquanto servidores no Centro Paula Souza. Então, eu vejo que isso é uma grande oportunidade. Uma outra coisa que eu vejo que pode favorecer é assim, existe isso até no plano de governo do Luiz Fernando, o nosso prefeito, dizendo que as escolas podem desenvolver os seus projetos estudantis, acadêmicos, TCC, dentro do ambiente da própria prefeitura, entendeu? É muito salutar. Então, você tem um aluno que vê um TCC sobre controle de processos, controle de processos com auditoria interna. Ele vai fazer na prática, ele não tem que só ficar no papel, só no papel. Ele vai ver o que é o dia a dia de fazer esse controle. Ele faz ao vivo e a cores, realmente dentro de uma repartição pública. Isso engrandece o aluno que está se formando, a escola que está, lógico, ali com ele, fazendo a orientação acadêmica, e todos crescem, porque às vezes os jovens trazem umas ideias fantásticas, né? Fantásticas. Acho que sim. Ok. Vamos à pergunta do Matheus. Demorou, mas chegou, Matheus. Cadê Matheus? Matheus Castro Magalhães. Professora. Oi, Matheus. Tudo bem? Chega, Matheus. Professora, eu tenho uma pergunta. Sim. Na verdade, a respeito, dentro da sua fala, quando você cita a organização do poder público, né, que fala quanto à sua estrutura, que ela é mais rígida, e aí você diz de pessoas que estão em outras áreas e que possuem, às vezes, conhecimento, quando você mesmo menciona a pessoa que dá entrada e dá saída, mas ela está num terceiro ano de relações internacionais e como ela pode contribuir mais. Na verdade, a minha pergunta é assim, como você enxerga a capacitação de gestores e de diretores para que eles tenham olhares para essas pessoas? Entendi. Quando eu digo que todos precisam ser capacitados, eu não estou dizendo só o servidor que está ali e não na chefia. Existe uma solicitação de um dos nossos gestores, ele chama Dr. Parimowski, e ele orienta e insiste muito, ele diz, professora Clara, precisamos de capacitar também os nossos gestores, o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão. E isto já está programado para que a gente possa desenvolver, porque este olhar
Muitas vezes do gestor, ele vai transformar, mas ele tem que ter a sensibilidade. E muitas vezes ele está muito sobrecarregado e acha que sozinho ele vai achar a solução, quando a solução está do lado dele e ele passou desapercebido, e ele tem que delegar, ele tem que compartilhar todas as dificuldades e a busca de soluções, porque às vezes ele não consegue ver, mas quem está do lado dele pode ver. Essa sensibilidade é muita conversa, é muito treinamento, é técnica, é metodologia e sensibilização com os gestores da ponta. Eu sou um ótimo gestor, mas tudo passa por você. Como é que é isso? Eu tenho que delegar. Lá, falando um pouco particularmente da minha equipe lá de gestão, na escola de gestão, eu consegui descobrir pelo menos 4 talentos imensos que estavam adormecidos lá, entendeu? Uma pessoa excelente, uma verdadeira promoter, uma pessoa de organização, de evento, de comunicação, e estava restringida a um lugar que não deixavam ela sair. E aí tem a questão da hierarquia, a obediência da hierarquia, e você não evolui. Então, sensibilizar o pessoal do segundo escalão, do terceiro escalão, para que olhe essa base da pirâmide, porque o que sustenta, Matheus, é a base da pirâmide, ela tem que estar forte, ela tem que estar robusta, e aí ela vai segurar. Então, aí a gente vai conseguir, com essa sensibilização, rever os cargos, rever as promoções, rever a distribuição do trabalho e até a própria autonomia das pessoas. Isso precisa ser feito, porque eu aprendi que existe uma dissonância entre aquilo que se planejou grandiosamente para aquilo que pensa o servidor que está na base da pirâmide. Então, se a gente não aproximar, se a gente não achatar essa pirâmide, ela vai ficar cada vez mais díspara e a gente não vai atingir os nossos objetivos. Às vezes, o objetivo que está na ponta é fantástico, mas ele não chega no camarada que trabalha lá no cemitério, não chega no fiscal que faz a apreensão da mercadoria no terminal do ônibus. Ele não sabe fazer a abordagem e não sabe nem a questão da legalidade do trabalho que ele tem que desenvolver. Então, é fundamental isso. É como se você conversasse com um conselheiro tutelar que não tem a menor noção do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem que construir isso, porque o gestor, ele sabe exatamente o que é o ECA e quais são as atribuições do conselho tutelar. Mas você, de repente, conversa com um conselheiro tutelar, que conversa diretamente com a assistência social e não sabe o seu valor e o seu papel dentro da estrutura. Cada um tem que saber o seu papel dentro da estrutura. Aí ninguém vai subjugar ninguém. E todo mundo vai colaborar com todo mundo. Não sei se respondi. Maravilha. Gisele, você tinha levantado a mão, quer falar? Não, eu só dar um alô para a Cíntia. Ela fez uma pergunta, a Clara falou que a gente podia contribuir. Cíntia, desde antes da pandemia, a gente já está trabalhando com modelos de ensino à distância. A gente fez agora recentemente uma capacitação promovida pelo governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós demos treinamento para alunos de FATECs e ETECs, certificando com o certificado da SAP e além da SAP, da Cisco, de outras certificações que contribuem e já contribuíram nesse curto espaço de tempo que a gente tem de pandemia, que a gente fala assim, para nós é muito tempo que estamos dentro de casa vivendo essa situação, mas às vezes para você promover uma certificação para um aluno e ele já ter um resultado profissional bom, é uma coisa muito rápida. Então a gente fez esse trabalho junto com a secretaria, usamos uma capilaridade que a gente tem, que consegue se estender por todo o estado de São Paulo e até fora, e
Antes, a gente já fazia certificações usando esse modelo híbrido, antes ainda da pandemia, a gente fazia esse tipo de qualificação usando o EAD. A gente já usava isso antes. Então, isso nos ajuda muito hoje a colaborar com instituições e empresas que precisam desse tipo de trabalho. Nós vamos entrar em contato com você para ver um pouquinho mais detalhado, mais para frente, no que a gente pode contribuir com isso. Tá bom? Respondi a pergunta? Tá bom, obrigada. Antes de passar aqui para a pergunta da Regiane, que acho que é a última pergunta que está na fila, só queria responder aqui para o Gustavo. Gustavo, a gente vai enviar o link do vídeo, todo esse webinar foi gravado, tá? E a gente vai enviar por e-mail o link, e eu vou pedir licença também para a professora para enviar a apresentação em PowerPoint. Pode, professora? Lógico. Então eu envio para vocês na sequência, ou no máximo até amanhã de manhã, o link gravado de todo o webinar, porque aí tem os comentários, tem os contatos da professora que eu publiquei aqui, e tem a apresentação dela também. Tem muitos elogios, professora, depois eu vou dar o feedback direitinho para a senhora. E uma pergunta aqui do Carlos Alberto Silva. Qual a estrutura organizacional mínima para o funcionamento de uma escola de gestão? Qual a estrutura organizacional mínima? Olha, nós temos lá na escola 3 diretorias. Uma diretoria pedagógica, uma diretoria de relações institucionais, que faz contato com as faculdades, com as empresas, etc. E temos uma diretoria financeira, que cuida da questão mais legal, pagamento, contabilidade, essas coisas. E temos os assessores, que são em torno de 13, no conjunto, 13 pessoas. Algumas comissionadas, outras efetivas da prefeitura, e funciona, uma estrutura enxuta, mas de grande performance. E eu acredito que é uma autarquia independente, né? Quer dizer, é uma autarquia da prefeitura que tem a sua administração independente. Tem o seu orçamento, orçamento e tudo mais, como independente da prefeitura. Mas a serviço lógico, da prefeitura de Jundiaí. Dá para fazer uma estrutura enxuta. Basta que você tenha boa estrutura física para fazer a recepção dessas pessoas e instrumental. E as boas relações é que vão definir o bom trabalho também, né? Ok. Regiane Tamashiro, quer fazer sua pergunta? Boa noite a todos. Assim, na verdade, não seria uma pergunta. Até peço desculpas que eu estou assim, segundo consta, né? Eu fiz o teste de Covid pela segunda vez e há uma possibilidade que eu esteja novamente, né? Então, eu estou em isolamento. Faz menos de uns 17 dias que eu sou funcionária comissionada da prefeitura, estava num outro departamento, né? Atendimento ao público, e fui para a escola de gestão pública agora, atualmente, né? E, infelizmente, pegamos essa época aí de pandemia, tá? Tinha uma noção do que realmente era a escola, mas uma noção, assim, um pouco vaga, né? Devido ao fato de não ficar dentro do passo, você recebe os e-mails direto ali, tá? Mas nunca, assim, sempre quando vi os horários, é o horário que eu estou trabalhando, e você vai acabar deixando. Enfim, tive a oportunidade de conhecer a professora Clara, assim, com 30 minutos de conversa com ela, o que eu vi, assim, o que fortalece essa escola de governo é a força de vontade que ela tem. Eu achei tão lindo que, com pouco tempo, as palavras que ela disse, nós vamos mudar isso aqui, sabe? Nós temos que fazer nós vamos fazer pelo nosso povo, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país. Isso, sim, me fortaleceu muito, né, de procurar mais. Falei, não, é algo que ela tem, né, que deve ser disseminado a todos, essa força de vontade, essa coragem dela, né, todo esse conhecimento que ela tem. Então, eu achei muito bonito, aquilo me motivou, porque, na verdade, quando me transferindo para lá, eu nem queria, né, porque eu há 20 anos dentro lá do espaço físico da prefeitura, e eu disse, eu não queria sair daqui.
Então, estava, entre aspas, no comodismo, né? Porque a minha formação é psicologia e eu estava numa área de atendimento, tudo bem que, né, fazia uso também da minha formação no que eu fazia, mas é que era aquilo, tramitar processo, entregar, tal. Então, eu falei, eu posso mais, eu posso contribuir. Então, a Clara acabou de dar essa colocação, né? Então, eu vejo tanto eu como vários outros funcionários que têm outra capacidade de atuar em outras áreas, de fazer melhor, estão ali parados, porque não tem esse impulso, né, não tem esse tipo de atividade, não tem quem oriente, quem olhe para isso e mostre, né, como a escola de governo venha fazer futuramente, né, essa questão que a Clara acabou de colocar, sobre a questão dos gestores, né, trabalhar também, observei muito também essa questão de assédio moral, e aquela questão, você acaba ficando calado, porque tem aquele ditado, né, a corda quebra sempre para o lado mais fraco. Então, toda essa estrutura que a escola de governo vai passar passa para o funcionário, ela é muito importante, principalmente nessa época agora que nós estamos em relação à pandemia, né? Todo mundo está com o lado emocional abalado. Então, está muito difícil, né, o trabalho em si. Então, nós necessitamos urgentemente, é muito importante realmente essa relação dessa escola de gestão pública com o funcionarismo público e depois, futuramente, né, abrir as portas realmente para a população. Então, eu acho assim que me incentivou muito, estou incentivada, né, de estar participando dessa equipe agora, atualmente, quero, assim, dar o melhor de mim, colaborar com a professora Clara no mais que eu posso, e que essa escola vá para frente, e eu tenho certeza, assim, ao mais, assim, que fortalece essa força de vontade que ela tem, sabe? Que eu observei dela, e isso aí nós iremos longe, se Deus quiser. Parabéns, professora, e a todos aqui que estão participando, né? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Quer comentar, professora? Eu acho que é a realidade, eu acho. E a gente tem que motivar as pessoas. E acho que nada é por acaso, que ninguém se encontra por acaso. Eu não encontrei as pessoas no meu caminho por acaso, é tudo por Deus, né? E estou vendo pessoas maravilhosas aqui. E é isso, a vida da gente é isso. Tudo que a gente faz com amor reverbera, a coisa fica grandiosa. Eu acredito muito nisso. E acredito que quem não troca figurinhas não completa o álbum. Então, eu acho que tem que trocar figurinhas para completar o álbum, para a gente ser feliz. É isso aí. Maravilha. Acredito. Bom, já está dando o nosso horário, tem ainda a pergunta do Felipe, vamos ouvir a pergunta do Felipe, aí eu ia pedir a vocês, quem tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, e eu vou deixar o meu e-mail também, que é o e-mail da comunicação, né? comunicação@fundaçãofat, eu vou colocar ali o e-mail para vocês, e aí a gente fica à disposição para receber as dúvidas, sugestões, perguntas, comentários via e-mail, e também coloquei o e-mail, os contatos da professora Clara, tá? Então, vamos ouvir o Felipe Aparecido, a última pergunta. Ô, Christian, chegou tarde. Desculpa, Felipe, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Primeiro é um prazer poder te ouvir, é muito gratificante. E eu queria perguntar, Pro, a senhora falou, e eu consegui entender todo o potencial e o impacto que uma escola de gestão pode causar diretamente nos munícipes, não só nos servidores. Em contrapartida, o número de escolas é muito pequeno, né? Se a gente for ver 645 municípios, 15 escolas, o que faltam para os gestores municipais comprar essa ferramenta e implementar isso, sendo que é de grande valia, o impacto é muito grande que pode ocasionar? Eu acredito, Felipe, que é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. À medida que eles entendam qual é o conceito, qual a finalidade deste trabalho, com certeza eles vão implantar esse mecanismo instituição escola de governo. Um exemplo, quando a gente começou a fazer os contatos com os estados para verificar as escolas de governo, eu me deparei com uma escola, não vou citar o estado,
mas é lá para o Nordeste, e conversando com eles, eu vi, o presidente da escola é um promotor de justiça, uma pessoa muito esclarecida, mas ele disse, professora, a nossa escola de governo, ela é fiscalizadora. Então, ela reúne o pessoal para saber o que é que tem de denúncia, o que é que está errado, é uma busca do que está errado para consertar. E aí ele falou com essas palavras mesmo, com essa clareza. E aí ele disse até, penso que estamos desvirtuados. E aí eu falei, com toda a liberdade que o senhor me dá, eu estou vendo que está de fato. Quem faz fiscalização, quem audita, são outros setores. A gente está aqui para fortalecer, para diminuir o dano, e não vou lá para saber quem é o culpado. Entendeu? Acho que quando a gente trabalha assim, com antecedência ao problema, é muito melhor. Eu não posso cobrar de alguém alguma coisa que ele não foi treinado, que ele não é exatamente a função dele. Quantas vezes no serviço público a gente vê uma pessoa que é contratada para A está fazendo B? E é muito claro que a exigência que se faz fica na cabeça do camarada, porque quem pediu, hierarquicamente, é quem manda. E, às vezes, ele não tem o conhecimento necessário para fazer aquilo com desenvoltura. À medida que ele é treinado e capacitado e sabe fazer, ele vai fazer com maior qualidade e você vai diminuir o dano causado. A gente observa, eu observei em alguns lugares que caminhei, conversando com um procurador de uma prefeitura, ele disse, professora, metade do meu expediente é para responder dificuldades de servidores, queixa de servidores, atitudes erradas, documentação mal encaminhada. Quer dizer, como é que pode um negócio desse? Eu não posso cobrar de alguém ou penalizar alguém por algo que ele não foi treinado e capacitado. E tenho que saber que, se ele for treinado e capacitado, ele dará melhor resultado. E todos ganhamos. Então, eu acredito que essa ideia da escola de gestão, muito embora tenha sido anunciada na Constituição de 1988, tem muita gente que não sabe que pode se apropriar dessa instituição para melhorar a sua gestão. A gestão está começando agora, os prefeitos são novos, temos no mínimo 5.000 prefeitos novos, e tem que entender que uma escola de gestão vai fortalecer a sua gestão. Aí a coisa vai caminhar. Creio que precisamos trabalhar muito. E essa iniciativa da FAT, a qual eu agradeço muito, eu acho que já é uma parte disso. É divulgar, falar, olha, cidadão, podemos te ajudar. O custo é baixo e o benefício é imensurável. Quando você atende bem quem votou em você. É esse o propósito. Se você está eleito, alguém confiou. E você tem que responder, dar resultado sobre aquilo que você prometeu. E quem é que é responsável por essa execução? É o servidor. Não tem outro. É o servidor. Maravilha. É o caminho. Agora, para encerrar, gente, a gente já passou um pouquinho do nosso horário, que era até às 18, né? Eu queria pedir, professor César Silva, fala alguma coisa para a gente, vou provocar o senhor um pouquinho. O senhor está muito quietinho. O professor César é o diretor-presidente da Fundação FAT, acompanhou aqui nosso webinar, e eu queria que ele comentasse alguma coisa com a gente. Depois que a professora Clara fala, eu vou falar o quê? Não há mais nada o que falar. Eu queria, na verdade, em nome da FAT, agradecer a todos que atenderam o nosso convite, né? Atender a professora Clara pela brilhante exposição sobre a escola de gestão, né? Que trabalho bonito que está sendo feito, acredito que outras escolas também trabalhem nessa linha, né? E dizer que o caminho é por aí, né? Eu posso dizer, de experiência minha, trabalhei durante 22 anos em consultoria, e muitas delas em área pública. Eu descobri uma coisa interessante. Os servidores sabem quais são os problemas e sabem quais são as soluções. É preciso saber tirar isso dele, né? De dizer para ele, mostrar para ele a importância do trabalho dele, né?
num curso, num treinamento sobre produtividade na área pública, uns bons anos atrás, uma turma de médicos, eu perguntei para eles em dado momento, você falou com o faxineiro que limpa o seu banheiro alguma vez que o trabalho dele é muito importante? Se ele tivesse um banheiro sujo, ele teria um mau atendimento das pessoas também? Então, assim, e ele fala que nunca pensou nisso, né? E é a grande realidade. O servidor público tem uns mitos, não gosta de trabalhar, é incompetente, é folgado, mas nunca se diz para ele qual é a importância do trabalho dele, né? Então, isso é fundamental que se diga para ele. Eu acho que quando você trabalha o curso, pode-se trabalhar alguns processos. Eu tenho uma experiência de uma prefeitura do estado de São Paulo que nós trabalhamos, nós fizemos 4 reuniões em 4 sábados de dia todo, nessa coisa de identificar problema, recomendações, e devolvemos para os servidores a implementação das soluções. Foi um sucesso impressionante. Nem tudo foi implementado, é claro, porque várias coisas tinham aspectos legais envolvidos e não se conseguiu implantar, mas a maioria das coisas se implantou, criou um outro astral entre o servidor. Eu acho que precisa ter essa valorização do servidor, e começa com o treinamento, né? E, então, a gente inicia esse processo com esse webinar com a professora Clara, mas nós devemos estar entrando com outros também, produtividade na área pública, motivação, melhorias de processos, que eu acho que são coisas muito interessantes, né? E nós estamos num momento em que as finanças públicas são cada vez piores, né? E os serviços acabam sendo ruins também. A sociedade recebe um serviço ruim. Precisa trabalhar o servidor. Se falou em plano de carreira, mas a questão motivacional é muito importante. Diga para ele qual a importância dele, qual é o papel que ele desempenha. Seja ele quem for, tem um papel relevante, né? Então, nós pretendemos trabalhar tudo isso, professora Clara, né? Na sequência, e aí nós vamos puxando outros temas. O nosso interesse é contribuir com a administração pública, né? Seja ela empresa, prefeitura, ou empresas do Estado, autarquia, ou órgãos de governo. Mas, muito obrigado a todos. Não, eu que agradeço e também gostaria de agradecer em nome do nosso prefeito Luiz Fernando Machado, né, que nos dá essa oportunidade de fazer a gestão da escola de governo e dizer que se ele levantar a bola, a gente vai marcar gol. Eu tenho certeza. Todos, viu? Muito obrigado. A professora Clara ninguém segura. Eu sou apenas uma idosa esperando a vacina do coronavírus. Você já contribuiu muito com a FAT. E continua contribuindo. Obrigada, professor, muito obrigada. Excelente. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar para a gente não se estender muito. Bem lembrado, o professor César comentou, nós temos aí uma programação de um webinar mensal até o final do ano. Vou manter vocês informados, respondendo a dúvida aqui do Tadeu, sim, nós vamos disponibilizar para vocês, eu vou enviar por e-mail para todos vocês o link gravado deste webinar e mais a apresentação da professora Clara. Professora, sem palavras para agradecer a disponibilidade, o tempo, a energia, né, de passar tanta coisa boa para a gente. Depois eu vou passar os feedbacks, são sensacionais aqui, todo mundo elogiando muito. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Tenham aí uma boa tarde, estamos à disposição. Gente. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, boa noite. Obrigada a todos. Bom. E aí podem ir desligando, que eu vou ser a última a sair, porque senão tchau, pode Clara, prazer em revê-la. Parabéns. Oi, Cristian, Isaías. Ampliar isso cada vez mais, que está precisando disso. Isso. Vem nos visitar.